Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como a gente identifica um bom gráfico e um gráfico ruim para a gente operar. Seja uma operação num gráfico de 1 minuto, curtíssimo prazo, ou uma operação até mais longa, que você possa dormir posicionado, independente do seu horizonte temporal, vai ser importante você identificar qual ativo é melhor para operar. É evidente que quanto menor for o tempo gráfico, mais importante vai ser essa decisão. A gente vai usar aqui o conceito mais importante para a gente fazer essa identificação de um bom gráfico de ser operado, é a questão da liquidez. Então se liga aqui, tô aqui na Investopedia e eles definem liquidez como a eficiência ou facilidade em que um ativo pode ser convertido em dinheiro sem afetar o seu preço de mercado. Então vou pegar aqui um gráfico aleatório, tá? Que eu escolhi aqui, não é recomendação de compra e venda, eu escolhi um papel da bolsa, uma ação, e botei no tempo gráfico pequeno, 5 minutos ou 1 minuto, ó. Vamos botar no 1 minuto para ficar mais fácil ainda de passar esse conceito aqui nessa aula. Esse gráfico é um gráfico muito ruim de operar. O que tá acontecendo aqui, pessoal? Olha só, observa aqui comigo. Tá vendo que os candles, eles abrem e fecham praticamente no mesmo ponto, né? Aí é claro que vai ter gente que vai pensar, pô, então é mole, é só eu botar aqui uma ordem de compra, uma de venda. Ela não vai ser nem executada essa ordem. Não vai ser executada porque esse é um ativo que não tem liquidez nesse tempo gráfico para operações de day trade. Então, você precisa identificar isso observando simplesmente o shape dos candles. Você vê o formato deles, você vê que eles abrem e fecham no mesmo ponto. Só de bater o olho, você vê, nossa, esse é um ativo sem liquidez. É um ativo muito ruim para operar. Então, quando o ativo não tem liquidez, as suas ordens não vão ser executadas ou as suas ordens limitadas vão ser até executadas, mas parcialmente. Ou você vai entrar com uma ordem a mercado, né? Que acontece em algumas situações, a gente vai entrar com uma ordem a mercado, mas se não tiver liquidez esse ativo, ela vai ser executada num preço muito pior do que aquele que você queria pagar. Então, é muito importante o ativo ter liquidez para a gente conseguir operar. Então, esse é um gráfico com pouca liquidez para a gente operar, mas eu posso até no mesmo ativo aqui, CEMIG, se eu subir o tempo gráfico, vamos ver se tem liquidez no gráfico de 1 hora. Ó, gráfico de 1 hora já tem liquidez. Tá vendo como é diferente? Não tem aquela questão que a gente viu? Um monte de candle com sombra para tudo que é lado, abrindo e fechando praticamente no mesmo ponto. Não tem isso, ó. É um gráfico mais fluido. Você vê que ele faz um movimento direcional, faz um movimento corretivo e depois ele dá continuidade a esse movimento de tendência. Tá vendo? A gente vê que os candles aqui, ó, tem candle de força aqui, candle de força. Não é aquela situação, ó, voltando de novo, ó, para 1 minuto. Olha isso, olha a diferença desses gráficos. Então, a gente precisa ver se naquele ativo que a gente quer operar, a gente tem liquidez naquele tempo gráfico que a gente quer operar. Porque a definição do perfil do investidor ou do trader, ela parte por questões como essa. Você fala, pô, me identifiquei com o mercado cripto, quero operar cripto. Pô, também identifiquei que eu sou um cara ali que sou muito ansioso e tal, não aguento dormir posicionado, não consigo nem dormir quando eu tô posicionado, eu quero abrir e fechar a operação em 5 minutos. E aí você fala, pô, eu gosto de cripto e eu sou operador de gráfico de 1 minuto. Só que aí você vai pegar e vai botar BNB, por exemplo, pega uma criptomoeda ali e não vai ter liquidez. Então assim, pô, legal, você gosta de cripto, tá? Você quer operar 1 minuto? Tem certeza? Porque assim, cripto tende a ser pior o gráfico de 1 minuto. Cripto é legal ali a partir do 15 minutos, você vai ter muito mais liquidez. Se eu puser aqui um BTC da vida, ó, BTC da vida, mesmo o BTC não é muito legal no gráfico de 1 minuto. Então assim, você tem que identificar, eu gosto de operar gráfico de 1 minuto, é o meu perfil, eu quero abrir e fechar a operação em 5 minutos, em 3 minutos, pô, beleza. Talvez não seja cripto o mercado mais apropriado. Você pode operar, por exemplo, mini dólar e mini índice. Olha só o gráfico aqui do mini dólar, olha só, mini dólar, 1 minuto, ó como os movimentos são muito mais fluidos. É evidente que no final do pregão, ó, chegando ali 5 da tarde, ele fica ruim já, tá? Fica ruim de operar 5 da tarde, entra essa questão do horário. Mas olha aqui, ó, olha aqui, sem ser no final de pregão, ó, 9 da manhã, 10 da manhã, olha como fica, como ativo. Tem muito boa liquidez para um trader de gráfico de 1 minuto. Então você tem que ver, pô, eu quero operar gráfico de 1 minuto, eu até gosto de cripto, já estudei muito esse mercado, mas as operações de gráfico de 1 minuto não vão poder ser em cripto. Então eu vou operar Forex, vou operar mini índice, mini dólar. Mini índice, mini dólar, pessoal, tende a ser o melhor ativo, o ativo mais líquido pra gente aqui do Brasil, pra gente operar com as melhores condições. Aproveita até o gancho aqui para te convidar para abrir uma conta no BTG Pactual. Você vai ter de graça a melhor plataforma para você operar day trade, tá? Você vai conseguir operar mini índice, mini dólar, gráfico de 1 minuto, inclusive, que é a plataforma Profit Chart Pro. Confere as condições, tá? Para manter a gratuidade tem ali
ali umas questões, você tem que manter a RLP ativa e tudo mais. Eu tenho um vídeo no canal explicando essa questão, tá? Profit Chart Pro grátis. Mas fica aí o convite, tá? Deixei aqui do meu lado o QR Code, mas você também pode clicar na descrição do vídeo, que vai ter ali um link para você abrir conta no BTG Pactual. Então, pessoal, o que a gente falou aqui, ó? Vamos entender. Dependendo do horário do pregão, um ativo que costuma ter boa liquidez no tempo gráfico de 1 minuto, vai passar a não ter liquidez nesse horário. Então isso também tem que ser levado em consideração. Agora, se você identifica que você é um trader que não é day trader, você quer comprar hoje e vender daqui a 2 dias, 3 dias, você quer fazer um swing. Quando você identifica isso, já fica muito mais tranquilo você encontrar um ativo. O seu leque de opções para você operar suas operações aí de swing trade vai ser muito maior do que gráfico de 1 minuto. O cara que opera gráfico de 1 minuto, pessoal, mostrei aqui para vocês, ele não pode operar criptomoeda, não pode operar BNB. De vez em quando vai ter uma janela de liquidez ali para ele operar o gráfico de 1 minuto de Bitcoin, mas em geral não é legal o gráfico de 1 minuto de criptomoeda. Tem menos liquidez do que um mini dólar, um mini índice. Isso não significa que você vai fechar os olhos para cripto e nunca mais vai operar. É só você entender que você não pode operar 1 minuto de cripto. Você vai fazer operações no mini índice, mini dólar, pelo BTG Pactual, mas você vai poder continuar fazendo outras operações num prazo maior nas criptomoedas. Se você gosta desse mercado e tudo mais, você vai poder operar o gráfico de 15 minutos, o gráfico de 1 hora. Vamos botar aqui, ó, BTC USD, a gente bota aqui, ó, 15 minutos. Ótima liquidez, tá? Ótima liquidez aqui para operar. Estão vendo? Ótima liquidez, não tão boa quanto a do dólar, mini dólar e mini índice. Por isso fica aí o convite, tá? Fico reforçando mesmo para abrir conta no BTG, operar mini índice, mini dólar. Mas se você fala, não, cara, eu vou operar 1 hora, perfeito, você não vai ter nenhum problema de liquidez na execução das suas ordens, a não ser que você opere muito grande, né? Uma quantidade ali de dinheiro que a ordem não vai nem ser executada às vezes. Mas em geral, você não vai encontrar problemas quando você é um operador aí de tempos maiores, tá? 1 hora e tudo mais. E aí tem ativos que não são apropriados para trade. Por exemplo, pegar aqui um fundo imobiliário aleatório. Ó, esse aqui, tá vendo? Gráfico de 1 hora. Nem o gráfico de 1 hora tem liquidez. Por quê? Porque não é um ativo apropriado para trade. Isso daqui é outra história. Isso daqui é ativo para geração de renda passiva e tudo mais, tá? Então quem trada isso daqui é grande fundo ali de investimentos. Eles têm as técnicas deles ali, mas a gente não consegue operar. Não é um ativo apropriado pra gente esse fundo imobiliário. Nenhum fundo imobiliário é apropriado para trade, né? Para você ficar ali comprando, vendendo. Day trade. É evidente que vai ter gente que vai operar ali gráfico diário, gráfico semanal. Eu mesmo, eu traço suportes ali, resistências para saber bons pontos para eu realizar a venda ali de algum fundo imobiliário que eu tenha. Mas para trade assim, né? Para o trader pessoa física não vai ser apropriado esse ativo para você operar. Então, percebem que é só abrir o gráfico, bater o olho ali e olhar. Você não precisa ver outras métricas. Isso daí a gente vê pelo candle, pelos candles, ó, pelo formato dos candles. Tem sombra para tudo que é lado, opa, acende ali uma luz vermelha, você já sabe, pô, provavelmente esse ativo aqui é horrível para eu fazer trade nesse tempo gráfico que eu tô olhando. Vamos ver aqui um outro ativo, ó, também sempre aleatório, tá? Eu sempre pego e jogo qualquer ativo aqui só para dar exemplo. Ó, 1 hora desse par aqui de dólar australiano, dólar americano, pô, já tem liquidez. Vamos ver 1 minuto. 1 minuto tem liquidez, não é aquela tragédia que a gente viu em CEMIG. Mas vocês reparam que é pior do que o mini dólar para você operar. Nos 5 minutos, perfeito. Aí é perfeito. Agora, você falou, não, eu quero operar 1 minuto. Quero ali fazer operação de curtíssimo prazo. Cara, dificilmente você vai achar um ativo com as características, não só essa da liquidez, tá? Todas as características aí que a gente leva em consideração, a margem de garantia reduzida ali que a corretora pede para você operar. Dificilmente você quer operar gráfico de 1 minuto, operações de curtíssimo prazo. Dificilmente você vai achar um ativo melhor para operar do que mini índice e mini dólar. Agora, fique tranquilo, se você é um operador ali, compra hoje, vende semana que vem, a maioria dos ativos, a maioria das ações na bolsa de valores que você botar no gráfico diário vai ter boa liquidez. Inclusive, tem muito livro aqui atrás que todos os exemplos do livro são em gráficos diários. Porque o gráfico diário, você vai armar ali um bebê abandonado, tem aula no canal explicando, tá? O que é bebê abandonado. Quem não conhece, não se assusta, tá? Não tô maluco aqui, existe um padrão chamado bebê abandonado. Mas no gráfico diário você vai encontrar lindos bebês abandonados para você conseguir operar.
eles vão se confirmar. Quando você bota no gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, esses padrões de candlestick ou qualquer outro padrão gráfico, eles ficam com muito mais ruído. É aí que o pessoal começa a falar, pô, a análise técnica não funciona, tô há 6 meses tentando e só perco dinheiro. Ah, você tá tentando no gráfico de 1 minuto de CMIG. E é por isso que você tá reclamando, tá falando que não funciona, nem suporte e resistência funciona se o gráfico não tiver uma boa liquidez, naquele tempo gráfico que você escolheu operar. Então, pessoal, fica essa dica aí, tá? Eu senti que tava faltando esse vídeo no canal, né? Que tem gente que fica operando gráfico horrível porque não viu um simples vídeo como esse. Sei que não é nada demais, nada absurdo que eu falei aqui, nada impressionante. De certa forma, muita gente já sabia disso, mas só de ter um vídeo assim já ajuda a assimilar, a lembrar você que você tem que olhar pro passado do gráfico, olhar pro shape dos candles ali, fazer uma análise de contexto para ver se esse ativo é apropriado para operar no tempo gráfico que você escolheu. Então não deixa de abrir conta no BTG Pactual, principalmente se você quer operar 1 minuto de mini índice mini dólar. Vou deixar o link na descrição. Quem puder, deixa um like. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.